Muito bem, estamos de volta, são 11 horas e 19 minutos e temos o prazer de receber aqui nos estúdios da nossa TV SCN a Eliane Botelho. A Eliane ela é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E eles vão estar realizando no próximo dia 19 a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eliane, primeiramente, bom dia, um prazer recebê-la aqui nos estúdios da nossa TV SCN e obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo nosso, é sempre um espaço, esse espaço é ótimo para a gente poder divulgar o nosso trabalho e pedir a colaboração da população para que a gente possa garantir uma vida de qualidade para as pessoas com deficiência, que isso é o que a gente não possui hoje. Legal. Primeiramente, Eliane, vamos contar um pouquinho a história do Conselho. A gente conversava fora do ar, você me falou que esse Conselho ele foi criado no ano passado, mas a partir de março, agora que ele entrou em atividade, é isso? Isso. Foi em março a nossa primeira reunião, onde foi decidido a diretoria, e os nossos trabalhos se iniciaram desde então. Estamos fazendo um levantamento da quantidade de pessoas com deficiências que a nossa cidade possui, mas é um trabalho um pouco complicado, passamos por alguns entraves, obstáculos, principalmente das famílias, que algumas não aceitam que tenha uma pessoa deficiente dentro da própria casa. Então, já começa aí a nossa dificuldade. E outros burocráticos e falta também de vontade, né, de auxílio. Como que surgiu a ideia de criar esse conselho, Eliane? Bom, é um conselho de direito, já existem muitos no Brasil, nós estamos com 578 municipais e 27 estaduais. Então, é uma luta para que as pessoas com deficiência possam ter um lugar na sociedade, possam ser reconhecidas como sujeito de direitos. Então, cabe a iniciativa do prefeito de criar a lei, o primeiro passo. Então, a gente teve auxílio do Otacílio ano passado, onde ele colocou a lei em votação. No final do ano já era para a gente ter iniciado os trabalhos, mas em virtude de feriados, final de ano, então passou-se para esse ano. Nossa primeira reunião ficou para março, onde a gente iniciou os trabalhos. E qual que é a função, qual que é a finalidade desse conselho? Bom, é um conselho de assessoramento, deliberativo, normativo e consultivo. O que eu disse agora há pouco, a gente estava comentando aqui, é que faltam alguns poderes para a gente poder agir. Então, a gente tem que sempre trabalhar em conjunto com outros. Então, no nosso caso, a gente precisa da promotoria para poder dar seguimento às ações. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar parado, sentado atrás de uma mesa. Muito pelo contrário. A gente vai correr atrás, vai denunciar, vai acompanhar para ver se realmente foi solucionado, porque a gente não quer simplesmente ficar atrás de uma mesa dando consultoria para as pessoas. Não, a gente quer agir. Que é criar políticas públicas para que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas. Hoje a gente tem tudo compartimentalizado. Educação, saúde, transporte, e isso a gente tem que interligar, é isso que a nossa conferência quer fazer. A pessoa com deficiência, hoje, se ela precisa de alguma coisa, ela tem que procurar em vários setores. Não tem um único setor que possa interagir entre os outros e solucionar o seu problema. Então, essa conferência é para isso, para que a gente haja em conjunto com todas as outras instituições e possa elaborar uma qualidade de vida melhor para as nossas pessoas. Agora, você me disse algo aí durante uma das suas respostas que me impressionou, que você disse que, às vezes, vocês têm dificuldade com a própria família do deficiente, mas vocês estão tentando fazer algo para o bem dessa pessoa e a família acaba travando? Sim, muitas famílias não aceitam, não reconhecem que tem um deficiente. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Eu falei que a questão da deficiência é uma questão de cultura. A gente precisa mudar a cultura do país. A primeira coisa tem que ser reconhecido dentro da casa. Existe uma pessoa com deficiência. Talvez, se ela for reconhecida essa deficiência o quanto antes, a qualidade de vida dessa pessoa vai melhorar a partir dali. Eu entrei nesse engajamento, entrei nesse projeto porque eu tenho 2 filhas com deficiência. Então, eu já senti na pele muito. Mas as minhas filhas foram diagnosticadas desde pequenininha, uma com 5 meses. Então, a partir daí, a gente já começou um tratamento. Então, hoje, a minha filha está com 13 anos, ela tem uma autonomia. Ela consegue procurar muita coisa sozinha, fazer muita coisa sozinha. Ainda precisa, lógico, da nossa ajuda.
mas ela já tem uma independência. As pessoas com deficiência podem fazer muitas coisas sozinhas. E elas não podem ficar dependendo da família. Hoje tem um pai, tem uma mãe, e amanhã? Quem que vai cuidar deles? Eles precisam se crescerem e se adaptarem à sociedade para poder ter uma vida sozinhos, independentes. A gente tem até um grande exemplo aqui na cidade, que é o Psyu, né, que por sinal é vereador também, que às vezes, de repente, às vezes até ser vereador atrapalha ele, eu já até falei isso para ele, para ser um exemplo, mas como atleta é um exemplo sensacional aí para os deficientes, né? Sim, a gente tem o Psyu como assim, uma pessoa modelo. Ele superou muita coisa, mas ele tem um espírito dentro dele que é um espírito esportivo, né? A gente tem que reconhecer isso dele. Então, ele já era um atleta antes, reconheceu depois do acidente, continuou sendo um atleta. A deficiência para ele foi um obstáculo, mas ele superou esse obstáculo. Se as pessoas tiverem essa consciência que elas podem ir muito além, já é um grande passo. Existe uma parceria desse conselho com a Associação de Deficientes Físicos aqui de Santa Cruz, que é a DEFES, que também faz um grande trabalho, Eliane? Sim, nós temos representantes da DEFES, da PAI, o CAPS está representado pela Secretaria da Saúde, então todas essas entidades que trabalham com deficientes estão representadas. E eu posso te dizer que são as que mais participam das reuniões. É mesmo? Vocês se reúnem de quanto em quanto tempo? Mensalmente. Mensalmente, uma vez por mês. Agora, qual que é o objetivo desse conselho? Vocês devem ter prioridades, é claro. Quais são essas prioridades? A gente faz uma análise do que é prioritário. Primeiro, a gente tem na nossa cidade, o maior problema é a acessibilidade. Poucos lugares, secretarias, órgãos públicos têm acessibilidade nessa cidade. É o nosso primeiro foco, nossa primeira meta. Porque acho que o único prédio público em Santa Cruz que a gente pode dizer que realmente é acessível é a Câmara. Os demais não têm. O máximo que a gente tem é uma rampa na entrada. E mesmo assim, é acessível, mas, como disse você tem o Psyu, ele ainda reclama que às vezes o elevador não funciona, que a rampa é um pouquinho inclinada demais, mas pensaram no deficiente, menos mal, né? Não está perfeito, mas lembraram. Isso, está perfeito, mas lembrado. A questão da Secretaria da Educação. Como que um deficiente chega? A escada já é difícil para nós, que não temos dificuldade nenhuma. E para piorar, pasmem, senhores, lá também era a Secretaria da Saúde. Finalmente tiraram de lá, né? Tiraram, passaram por um outro prédio, que era a antiga Câmara. Tem uma acessibilidade agora, né? Pelo menos a gente consegue entrar no prédio. Já é alguma coisa, mas a gente tem outros para a gente correr atrás e cobrar. As calçadas da cidade é uma vergonha. Uma mulher que vai andar com salto já tem uma dificuldade, imagine um cadeirante. Uma pessoa que anda com muleta, alguma outra coisa. Inclusive, vamos dar a mão à palmatória, não temos cubos. Nosso prédio aqui, inclusive, o Psyu, todas as vezes que vem aqui, sofre. Eu cito o Psyu porque ele sempre está aqui. Mas também falta acessibilidade. Então, a intenção é essa, cobrar. Cobrar que façam realmente, que criem políticas para adequar, para a vida dessas pessoas melhorarem. A Elis, que faz parte do planejamento, participou de uma das reuniões, ela disse que já tem um projeto, principalmente que ela vai começar pela prefeitura, que a prefeitura só tem uma rampa de entrada, mas se a gente precisar para o piso superior não existe. Então, é complicado, precisa de todo um planejamento. Ela se dispôs a fazer todo um plano, mas a gente sabe que aí vai esbarrar numa outra questão, recurso. Né? Então, a gente vai ter que cobrar durante muito tempo, falar, pôr a boca no mundo para que alguém saia da inércia e corra atrás. E quando você fala que vocês precisam do apoio da promotoria, vocês já têm conversado, têm encontrado esse respaldo, ainda não? Sim, a nossa promotora é a doutora Renata, que também é da infância. Nós temos todo o respaldo dela, sempre tivemos. O que a gente precisa, a gente vai bater na porta dela. Se precisar ficar o dia inteiro esperando, a gente fica. Legal. E essa conferência vai ser no dia 19 de junho. Quem pode participar da conferência, Eliane? Todas as pessoas estão convidadas a participar. Têm uma ideia, querem contribuir, as portas estão abertas, sempre. Porque a gente tem a conferência municipal, depois vai para a estadual e depois para a nacional. Talvez tenhamos a regional, mas ainda não está definido.
Se as propostas forem ganhando espaço e a gente chegar até a nacional, quem sabe a gente já consiga mudar alguma coisa. A gente não consegue mudar tudo, e não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar. Mas 1%, se pelo menos for aproveitado, a gente já deu um grande passo. Legal, é realmente sensacional esse trabalho de vocês. Desejar boa sorte aí. Só em relação a uma perguntinha que ficou para trás, em relação à família, quando a família dificulta, o que vocês podem fazer para ajudar aquele deficiente? Então, a gente precisa chegar a esse deficiente, a gente precisa que alguém denuncie, que alguém nos visite, que fale onde está esse deficiente, para que a gente possa, pelo menos, fazer um acompanhamento do que ele está recebendo. Porque foi o que eu falei, enquanto estiver na escola, talvez a gente chegue até ele, na PAI, na DEFES, e aquele que não está em lugar nenhum. Como que nós vamos chegar até ele? A gente precisa da ajuda da população, que podem nos procurar na sala do conselho. Eu ia perguntar isso. Como encontrar o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Eliane? A gente está junto com os demais conselhos, na sala dos conselhos, onde era a antiga Casa do Manezinho. A gente não tem toda a acessibilidade lá também, isso é um problema e é uma briga nossa com a Secretaria da Assistência Social, mas pela entrada do fundo tem uma rampa, então a gente consegue essa acessibilidade. A nossa próxima reunião já é dia 11 agora, todos estão convidados. A reunião acontece ali também ou não? Acontece ali. Dia 11 é o horário? Às 9 horas. Às 9 da manhã. Da manhã. Então, tá certo. Então, dia 11 às 9. A antiga Casa do Manezinho, quem não sabe, é na esquina aqui de cima do cinema. Isso, onde funciona o Projeto Guri. Legal. E a conferência, então, no dia 19, das 13 às 17 horas, e você conta com a presença também dos nossos políticos, das autoridades, né, Eliane? Sim, a gente está visitando todos eles. Eu estou visitando algumas escolas pessoalmente, pedindo a ajuda deles para que levem os alunos para participarem, representantes de sala, representantes de grêmio, porque a gente necessita deles. Todas as ideias partem deles. Os políticos também. A gente está entregando pessoalmente, pedindo a colaboração deles. Tá bem, então, Eliane. Conhecer o caminho agora, as portas estão abertas. Sempre que o seu conselho, aí, a sua diretoria, achar necessidade, as portas do nosso Grupo SN estão abertas aí para divulgar e ajudar no trabalho de vocês. Eu agradeço a participação e sempre que a gente precisar, é lógico que a gente vem bater. Pode dar um grito. Então, tá aí, conversamos com a Eliane Botelho, ela que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Reunião, então, no próximo dia 11, às 9 horas da manhã, aqui na Sala dos Conselhos, mas o convite fica mesmo para o dia 19, das 13 às 17, lá na Câmara de Vereadores de Santa Cruz, a primeira conferência municipal. A gente vai estar batendo essa tecla todos os dias aqui, para as pessoas não esquecerem.